Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, que é o período que eu estou gravando aqui agora. Boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Muito bom estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Marcos Lopes, eu sou advogado, sou professor também do Sistema S já tem alguns anos. E como vocês sabem, conforme nós já conversamos ali no fórum de apresentação também, até mesmo salvo o melhor juízo, nós já tivemos alguns encontros em outra unidade curricular. Eu fiquei aqui responsável durante este semestre de poder ministrar para vocês a unidade curricular que é responsabilidade social e ambiental em agronegócio. Essa unidade ela é muito importante em virtude do quê? A bem da verdade, quando decidi ministrar essa unidade, eu pensei bem assim, bom, essa unidade ela é apresentada dentro desse curso porque muitas vezes nós temos a concepção de que a responsabilidade social e ambiental propriamente dita no agronegócio, ela pode ser algo que muitas vezes fica apartado daquilo que é o próprio agro dentro de si. Por que eu estou dizendo isso? Parece algo meio que até filosófico, né? Mas, a bem da verdade, a responsabilidade ela, social e do ambiente relacionado ao agro, ela está firmada dentro daquilo que nós entendemos propriamente dito hoje do agronegócio. Por quê? Vejam só, o agro, a partir do momento que ele começa a fazer a sua estruturação como realmente um negócio e tem que se preocupar em vender aquilo que é produzido, em colocar para frente, colocar no mercado, a partir deste momento, ele tem que saber muito bem como ele vai se posicionar e também se posicionar aqui perante tanto a comunidade interna e também externa, já sabendo muito bem da responsabilidade que se tem, não só aqui para o mercado nacional, como também para o mercado internacional, como também para aqueles que muitas vezes estão ali circundando essa atividade. Vejam por que eu digo isso. Muitas vezes, quando nós vamos ter o nosso próprio negócio, ou se não, quando nós somos da iniciativa privada, por exemplo, eu sou da iniciativa privada, né? Nós pensamos muito bem, bom, eu tenho que estabelecer aqui como vai ser meu parâmetro de atuação, perdão, e sabendo disso, eu vou me posicionar e seguir em diante, a fim de conseguir aquilo que eu espero daquilo que é proposto, né, pelo meu ponto fulcral ali de atuação. Mas ocorre que as coisas não são muito bem assim, né? Simplesmente eu vou atuar por conta própria, vou seguir aqui o barco e pronto. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que saber que, além da minha própria atuação, eu tenho os efeitos daquilo também, como eu atuo e como isso vai acabar reagindo perante a sociedade. Sabendo disso, sabendo dessa responsabilidade, olha só, eu tenho que saber como atuar para que eu não possa ferir também um próximo, ou se não uma comunidade, um grupo, uma classe, uma categoria e até mesmo para que eu, a partir do momento que eu estou fazendo esse tipo de negócio, se não um negócio que é relacionado à minha atividade principal, eu não deixe também de angariar clientes futuramente em virtude disso, em virtude da minha atuação ou como eu me posiciono. Por isso aqui que a responsabilidade ela é muito importante. E vejam só, eu não estou dizendo responsabilidade simplesmente daquela responsabilidade que nós pensamos assim no dia a dia ou algo muito basilar. Muito pelo contrário, a responsabilidade social e ambiental voltada para o agro, que é essa unidade na qual nós estamos alocados aqui e estamos discutindo sobre ela, ela é muito bem estruturada e ela é muito bem firmada e foi evoluindo com o tempo para que assim se chegasse onde nós estamos hoje aqui. Tudo bem?
Feita essa introdução aqui e seguindo o nosso plano de aula, o que nós vamos fazer? Nesse vídeo aqui, nessa atividade reflexiva, vocês sabem muito bem que esse vídeo só tem 20 minutos, então vai ficar aqui fechado a isso necessariamente, mas lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar uma questão para vocês responderem ali na ferramenta perguntas que nós temos dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tudo bem? Vocês vão responder diretamente para mim, então fiquem atentos aqui até o final do vídeo para que assim vocês possam responder essa questão e possa contar para vocês com participação nessa aula, tudo bem? Dito isso, voltemos aqui, atendendo ao nosso plano de aula. Hoje aqui eu vou debater de uma maneira um pouco sintética com vocês o tema 3 da nossa apostila. Que tema é esse? Vejam lá que é o tema Princípios e Práticas da Responsabilidade Social. Então, eu fiz a notinha aqui da aula, fiz uma cola para que assim nós possamos ir seguindo aqui o andar da carruagem aqui e nós não percamos diante de todo esse conteúdo. Tudo bem? Então acompanhem aí na apostila de vocês para que assim nós possamos ir seguindo. O importante é que, conforme, salvo o melhor juízo, eu já conversei com o pessoal de essa unidade curricular, com o pessoal de Viema, né? Nós já conversamos já esse semestre já, lá no comecinho. E o que mais que eu tenho para dizer? Que essa questão dessa unidade curricular, propriamente dita, assim como as outras também, que geralmente as unidades que eu acabo ministrando, elas são muito técnicas, o que eu peço de vocês? Que leiam muito a apostila de vocês para que assim nós possamos ter uma tranquilidade quanto a isso, quanto a esses temas, porque realmente eles são muito voltados para aqueles que têm desejo de querer aprender e entender como funcionam essas unidades curriculares, esses temas. Então é importante que vocês leiam bastante, revisem, revisitem tudo aquilo que está demonstrado ali na apostila, porque sem sombra de dúvida é um material de excelência e que é apresentado para vocês, para que assim vocês possam fazer uso dele. Tudo bem? Então vamos lá no tema 3, que é Princípios e Práticas da Responsabilidade Social, que está inserido aqui na nossa unidade curricular de Responsabilidade Social e Ambiental no agro. Só deixem eu seguir aqui também, entrar na apostila, para que nós possamos ir conversando sobre isso. Tudo bem? Pronto. Tá aqui, responsabilidade. Tema 3. É isso, tema 3, princípios e práticas da responsabilidade social. Está na página, 69 da apostila de vocês. Tá bem? Vamos lá então. Eu acabei saindo aqui, só um minutinho. Lembrando que daqui a alguns dias nós vamos nos encontrar ao vivo e aí a gente vai poder papear um tempo a mais aqui sobre toda essa disciplina, sobre os temas que a estruturam. É isso aí, cheguei aqui. Página 69. Ótimo. Bom, esse tema ele se divide em 2 tópicos. Vejam só aqui, acompanhando. O tópico 1, que é conscientização e desenvolvimento de competência para a gestão socialmente responsável, e o tópico 2, que é análise de risco e gestão socialmente responsável. Nesses 2 tópicos, eles, em que pese parecer, são curtos eles, né? Só o primeiro que ele é um pouquinho mais longo, mas eles são curtos em virtude do quê? O primeiro acaba debatendo princípios que são princípios estruturantes da responsabilidade. Princípios que são adotados mundo afora para que assim aqueles que fazem parte de um negócio, ou que seja do negócio, eu estou dizendo por quê? Isso eu estou trazendo de uma maneira abstrata,
já que aqui o agronegócio faz parte dos negócios que são debatidos mundo afora, e sabendo disso, esses princípios eles foram formulados para que todos aqueles que fossem adentrar na iniciativa privada e sabendo muito bem da relação que se tem para com os clientes, era necessário que se tivesse esses princípios estruturados aqui, tanto não só para os clientes, como eu disse aqui, mas também para uma sociedade. Esses princípios são norteadores da atuação de um negócio para que assim ele tenha realmente clareza e objetividade no momento de atuar perante toda a sociedade. Então, vamos lá, um a um, para que assim a gente possa ir conversando. Algo muito importante aqui, quando nós discutimos esses princípios, são necessariamente a norma do ISO 26000. Eu falo 2600, eu fico com isso na cabeça. É 26000. A norma ISO 26000, ela afirma aqui, ela fala bem da verdade sobre essa responsabilidade social que as empresas devem ter no momento de atuação. E é claro que ela também firma essas diretrizes, esses princípios de atuação mundo afora, para que assim as empresas possam ter consciência no momento de se portar, de atuar, no momento de efetivar os seus atos e assim possa gerar uma sociedade muito melhor no momento em que está prestando seus serviços, ou se não está atuando de maneira contenciosa, sabendo como realmente vai ser postada, ser colocada diante de todos. Bom, quais são esses princípios? Nós temos 7 princípios basilares aqui, vou ler para vocês. Accountability, essa é uma palavra que não tem uma tradução ainda necessariamente em português, mas já vou entrar, mas vou falar uma por uma. Accountability, transparência, comportamento ético, respeito das partes interessadas, respeito pelo Estado de Direito, respeito pelas normas internacionais de comportamento e respeito pelos direitos humanos. Vejam só que todos esses princípios de atuação aqui são muito importantes. Por quê? Porque eu já comentei, eles são princípios norteadores. São princípios que são postados, são colocados para que assim essa empresa, ou se não, essas entidades possam saber como vão se portar diante de toda uma situação. Por que eu estou dizendo isso? Vejam só, o primeiro princípio que é afirmado aqui é accountability. Accountability é uma palavra em inglês que necessariamente não tem uma tradução ainda em português, mas eu anotei aqui quais são as traduções possíveis para vocês, para que vocês possam ter ciência. Por exemplo, pode ser tanto responsabilidade quanto também prestação de contas. Isso quer dizer que o quê? Uma empresa que vai atuar diante de qualquer cenário que ela esteja inserida, ela tem que saber necessariamente como vai aplicar. Eu estou pensando aqui como eu vou utilizar a palavra correta, porque não passa nenhum tipo de desinformação para vocês. Como ela vai saber se portar, vejam só, e como ela vai ter ciência daquilo que ela está fazendo, ela pode receber um tipo de penalidade, ou senão ela mesma pode, ali dentro da sua estrutura, saber que ela vai poder apenar também aquele que acaba atuando de maneira errônea, ou se não, atuando também sabendo que, diante de uma atividade incorreta dela, perante os mandamentos daquela determinada sociedade, ela vai poder ter um tipo de responsabilidade. Isso que acaba sendo accountability. Como eu, empresa, vou saber atuar para que ali dentro da minha estrutura eu possa verificar e num futuro não venha ocorrer nenhum tipo de erro, ou se não também, caso eu venha praticar algum tipo de erro, eu mesmo ali dentro possa apenar aquele que cometeu esse erro, ou também tenha ciência que em virtude desse erro praticado, a própria sociedade na qual estou inserida, eu, empresa, vou receber um tipo de penalidade. Então, accountability é isso, é saber que eu tenho responsabilidade na minha atuação e eu devo prestar contas diante daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Poxa, mas eu sou entidade privada, eu não tenho que prestar informações para o público a todo tempo. Realmente, não tem. Mas eu tenho que saber como eu vou atuar também, porque simplesmente você não está num local onde não tem regras.
você está firmada, você empresa, está firmada em locais onde necessariamente tem que se portar daquela maneira. Então, não é assim simplesmente eu, diante da minha liberdade, vou fazer o que bem entendo. As coisas não são assim. Nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Nós temos que ter ciência clara e responsabilidade de atuação. É isso que se trata o accountability. Seguindo aqui, eu ia passar para o próximo princípio, mas eu fiz uma anotação aqui bem importante para falar para vocês. Por exemplo, empresas, cada vez mais, elas vêm adotando algo que se chama compliance. O compliance ele atua tanto na fase, na seara administrativa ou trabalhista, como também na seara criminal. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu, trazendo aqui como exemplo, isso de uma empresa que é uma empresa do agro também, né? A JBS, né? Por exemplo, com a questão da época do que nós tivemos aqui no país, muitas vezes eles acabam instalando isso dentro da empresa para que, sabendo que em determinada situação que ocorre ali, eu falo, ó, em virtude do nosso compliance que nós temos aqui, que é a atuação que nós instalamos dentro da nossa própria empresa, que é a verificação, ou senão é como se fosse uma atuação contenciosa, sabendo muito bem, olha, eu atuei dessa maneira. Sabendo que eu atuei dessa maneira, eu como empresa, como eu posso gerenciar isso para que eu possa punir algum tipo de funcionário que está ali dentro, ou se não, para evitar que isso gere maiores proporções também e a empresa venha a ser punida também no futuro. Então eu tenho que saber atuar de maneira contenciosa, de maneira tranquila, que olha, calma aí, as coisas não são assim. Eu tenho que saber o que eu vou fazer aqui, como eu vou me portar em determinado fator ou se não em outro fator, para que assim isso não possa gerar algum ponto negativo para mim. Show? Seguindo, isso aqui é o compliance que pode estar dentro do accountability, né? Transparência. Bom, transparência, pessoal, algo muito importante que é legal até de falar para vocês, é que transparência, o próprio apostilo de vocês trouxe um apontamento muito legal, que é a responsabilidade com o princípio da transparência não pode ser confundida com quebra de sigilo da informação, invasão à privacidade ou roubo de segredos industriais. Transparência dentro da iniciativa privada, aqui neste caso, ela está relacionada com como eu vou me portar diante da sociedade para que assim as pessoas tenham ciência, tanto em questão econômica, meio ambiente e qualquer que seja, ou social, eu tenho que demonstrar para essas pessoas como eu estou agindo, qual é a minha função, qual é o intuito dessa empresa, como eu quero agir e me prestar e me portar diante da sociedade, para que as pessoas tenham ciência como eu estou agindo. É mais para este lado que anda a transparência quanto à questão destes princípios, tudo bem? Não tem relação com simplesmente abrir tudo e as pessoas terem ciência de tudo, são coisas completamente diferentes. Seguindo aqui, nós vamos para comportamento ético. Veja só que eu apontei aqui, eu anotei em comportamento ético, a maneira de proceder de uma organização deve basear-se nos valores de honestidade, equidade e integridade. Bom, nós temos 3 subprincípios dentro deste princípio aqui, de comportamento ético. Sabendo disso, vejam só, honestidade, equidade e integridade. Bom, o que eu espero de uma empresa, ou se não aquela que eu estou contratando, ou até mesmo de atuação de qualquer empresa que esteja dentro do estado, ou se não prestando um serviço. São esses subprincípios que eu conversei com vocês, que eu comentei com vocês. Poxa, uma empresa ética, uma empresa realmente que esteja voltada para a aplicação desses princípios, é uma empresa que eu posso confiar. Pelo menos eu tenho que ter ideia, ou se não, tenho que ter ciência, que é uma empresa na qual eu estou depositando esse tipo de perspectiva da qual eu posso esperar dela uma atuação realmente ética e decente. Esse aqui é o princípio de comportamento ético. Mais à frente, eu anotei aqui um negócio muito importante que eu achei legal, que diz aqui: mais do que idealizar uma empresa perfeita, a real preocupação do conceito de responsabilidade socioambiental está em buscar a coerência entre o discurso e a prática da gestão das empresas. Não adianta nada eu pensar simplesmente, olha, essa empresa é ética, mas quando você vai ver você começa a descobrir determinada situação, está contratando mão de obra escrava ou coisa assim, e tem mundo afora, isso acontece muito, pessoal, por incrível que pareça. Ainda nós temos, inclusive no Brasil, temos empresas, ou se não, entidades que acabam tendo esse tipo de prestação de serviço, que é
algo que não tem relação nenhuma, mais do que condizem hoje esses fundamentos. Seguindo aqui, respeito das partes interessadas. Esse princípio ele é muito interessante porque ele diz respeito a uma palavrinha que é em inglês também, outra palavra aqui em inglês, mas que quer dizer, veja só, a palavra é stakeholders. É uma palavra que parece um pouco diferente, né, quando nós conversamos isso, stakeholders. Mas nada, vejam só o que eu anotei aqui. A responsabilidade social é o comportamento ético dos negócios que reflete no comprometimento das empresas em termos de suas relações com os stakeholders. O que é stakeholders, professor? Stakeholders nada mais é do que as partes interessadas. Quem são as partes interessadas, pessoal? Bom, a depender do negócio que você está realizando, nós vamos ter várias partes interessadas, mas uma que sempre vai estar lá, de maneira abstrata, mas só que também apresentada por vários pontos de vista, é a sociedade. A sociedade sempre espera de uma empresa, em qualquer relação que esteja socioambiental, é um respeito entre toda a relação que nós temos entre aqueles que fazem parte da construção daquele negócio. Bom, muitas vezes eu trabalho no agro, né? Por exemplo, minha empresa, ela mexe com proteína. Eu dei um exemplo a JBS, minha empresa mexe com proteína animal. Bom, eu vou ter várias partes interessadas aqui. Por quê? Para mexer com proteína, geralmente eu vou mexer com várias sedimentações aqui de como isso pode ser produzido. Então, a empresa que se presta a prestar esse serviço, ela tem que saber muito bem ter o respeito entre as partes interessadas que estão relacionadas a isso. Por exemplo, eu vou ter o pessoal que vai mexer com a parte do couro, ou se não da carne, ou se não dos ossos. Isso aqui também, a pessoa que vai mexer com a parte da... Gente, como é o nome? Eu estou tentando me lembrar aqui agora. Esqueci, realmente me esqueci agora o nome da gelatina. Gelatina, pessoal, que é produzida dentro do osso também. Todas essas variações que nós vamos ter aqui, essas produções, são várias pessoas que vão ser partes interessadas aqui. E vejam só o que eu anotei aqui. As organizações devem respeitar, considerar e responder aos interesses de suas partes interessadas. Apesar dos objetivos das organizações poderem se limitar aos interesses de seus proprietários, conselheiros, acionistas, clientes ou associados, outros indivíduos ou grupos podem também ter direitos, reivindicações ou interesses específicos e é interessante que eles sejam considerados. Todos aqui acabam tendo esse tipo de respeito. É isso que se espera dentro de uma empresa para com aqueles que têm relação com ela. Por isso, stakeholders são as partes interessadas com a prestação de serviço daquela determinada empresa que está ali atuando. Seguindo, nós temos mais 3 subprincípios aqui para que a gente possa conversar. Eu já estou em 23 minutos, não vai dar tempo, vai ter que ser mais rápido aqui. Respeito pelo Estado de Direito. Eu vou aglutinar aqui esses 3. Respeito pelo Estado de Direito, respeito pelas normas internacionais de comportamento e respeito pelos direitos humanos. Bom, respeito pelo Estado de Direito, pessoal, eu tinha comentado com vocês que a ISO 26000 ela foi firmada, que nada mais, eu trouxe aqui a definição em português para vocês possam ter ciência. É a Organização Internacional de Normalização, ou se não de Padronização. Essas entidades elas são firmadas internacionalmente por meio de acordos que são também estabelecidos por meio de países. Tudo bem? Por exemplo, a ISO, que é essa organização que eu comentei com vocês, ela tem eu anotei aqui certinho para vocês, mais de 162 países que fazem parte, dos quase 200 que nós temos no mundo afora. E o que acontece aqui? Esses países acabam firmando, aceitando, ou se não, estabelecendo com eles uma relação para que assim possa ser firmada essas padronizações. Sabendo disso, o respeito pelo Estado de Direito é implícito nisso. Na verdade, nem implícito não, é explícito. Por quê? O que se espera desses países é que eles atuem em conformidade com aquilo que estabelece a própria ordem deles. Ora, o que é o Estado de Direito? É aquele país
que estabelece suas regras e cumpre elas próprias. Esse é o Estado de Direito. Então, assim se espera que essa entidade privada que vai atuar nesse país também atenda essas regras, ou se não leis, ou se não decretos que são firmados dentro desse país. Atenção e atender aqui, é claro, o Estado de Direito, a aplicabilidade do Estado de Direito. Eu falei disso e tem respeito pelas normas internacionais de comportamento. Bom, além de firmar também relação com esse tipo de organização, países também firmam decretos internacionais, eles são signatários, esta é a nomenclatura, de instituições internacionais, para que assim firme também alguns mandamentos internacionais. Isso no caso, por exemplo, é a ONU, ou se não a Organização Internacional do Trabalho, empresas também que fazem parte do nosso país, ou se não também de outros países, acabam ficando submetidas aos mandamentos dos quais estabelecem essas organizações internacionais, já que os países nos quais elas estão sedimentadas acabam sendo signatários desses decretos, ou se não também dessas organizações. E por último, mas não menos importante, nós temos também o respeito pelos direitos humanos. Pessoal, o respeito pelos direitos humanos tem uma problemática aqui, que existe uma diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais que é feito na doutrina. Bom, direitos humanos seriam aqueles que estão estabelecidos em tratados internacionais nos quais o Brasil faz parte, ou se não também outros países fazem parte, mas aí eu estou falando do ponto de vista aqui nosso, tudo bem? E direitos fundamentais são aqueles que estão estabelecidos na nossa Constituição. É essa a diferença que nós temos que ter entre direitos humanos e direitos fundamentais. Tudo bem? Essa é uma questão doutrinária que é apresentada aqui. Então, essas empresas também, que são firmadas aqui, quando nós falamos quanto à questão da responsabilidade, devem se ater aos direitos humanos. Bom, geralmente esses direitos humanos que estão firmados em tratados internacionais estão estabelecidos também na nossa Constituição. Por exemplo, a apostila de vocês traz direito à vida, igualdade de oportunidades, integridade física, psíquica e moral, direito à educação, à saúde, à habilitação e tantos outros que estão ali. Então, há necessidade de se atender esses princípios para que assim se tenha também uma empresa responsável e que esteja ligada claramente a estes subprincípios firmados aqui e apresentados para vocês. Bom, finalizando aqui, pessoal, qual que é a questão que eu vou deixar para vocês? Eu deixei a questão aqui na página 75. Deixa eu só verificar. 74. Para que vocês respondam ali no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Tudo bem? Vejam só aqui a questão, pessoal. Após a leitura dos 7 princípios da responsabilidade social, reflita sobre quais são os mais relevantes para a sua realidade profissional. Tudo bem? Eu quero que vocês falem aqui para mim na ferramenta Perguntas, mandem para mim. Após a leitura dos 7 princípios de responsabilidade social, reflita sobre quais são os mais relevantes para a sua realidade profissional. Isso é, a depender da área que vocês atuam, por gentileza, respondam ali para mim, tá bem? Lá na ferramenta Perguntas, quais desses princípios é mais relevante para vocês na atuação sua do dia a dia, na sua realidade profissional, tá bem? Então, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um pouquinho mais para frente a gente está de volta para a gente conversar ao vivo e debater mais ainda sobre responsabilidade social e ambiental no agro. É isso, um forte abraço. Valeu!